Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirano. Opa, desculpem, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre buscando, né, pesquisando e trazendo de volta curiosidades da nossa história, né? Desde o descobrimento do Brasil, o Espírito Santo sempre esteve como um dos primeiros pontos de navegação e poderia ter sido escolhido, né, o nosso estado poderia ter sido escolhido naquele período, nossa costa, né, poderia ter sido escolhida como o atracadouro principal do Pedro Álvares Cabral, mas foi Porto Seguro, passaram por aqui, né, e 30 anos depois, mais ou menos, depois do advento das navegações, que chegou aqui no solo espírito-santense, na cidade de Vila Velha, hoje, lá na prainha em Vila Velha, o Vasco Fernandes Coutinho, o donatário dessa capitania, né? Então a gente vem estudando, né, uma curiosidade minha, pessoal, e eu resolvi criar um repositório que é no Facebook, onde eu coloco essas pesquisas todas. Toda vez que eu quero voltar àquela pesquisa, eu vou lá na lupa e busco no Facebook aquele álbum, que eu transformo toda a pesquisa num álbum, né? E vejo onde é que eu estava naquela pesquisa, se eu continuo com ela ou não, se ela já deu, ou se tem mais alguma coisa para aprofundar e tudo, né? Uma dessas pesquisas é o período em que foi interventor no Espírito Santo e também governador, o João Punaro Bley, né, que a gente vê aqui nessa fotografia. Gente, esse homem ele veio como interventor em 1930, depois do golpe militar dado por Getúlio Vargas nas eleições de 1930, que ele perdeu, né? Aliás, perdeu por Júlio Prestes e não aceitou a derrota. Aí houve o assassinato do João Pessoa e houve o golpe, né? O Brasil é um país de golpes, né? Sempre golpe atrás de golpe, desde a República, em 1899, que foi um golpe militar, que colocou para fora do Brasil a família imperial brasileira, numa coisa absolutamente injusta, né? Não houve uma retratação até hoje, até houve o traslado, por exemplo, dos restos mortais de Dom Pedro I para o Brasil nos anos 70, ali durante o governo militar, mas ainda ficou uma coisa ruim, né? Se eu fosse integrante da família imperial brasileira, descendentes de Dom Pedro I, Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, Dom Pedro II, Isabel, etc., eu tenho essa coisa ruim, né, de você pegar aquela família toda que não era muito grande e expulsar do Brasil, né, eles que foram descendentes desde os primórdios lá, que colonizaram o país. Tudo bem que havia um sentimento republicano, Dom Pedro II era um homem liberal e tudo. Poderia ter havido um acordo para a instituição da República, talvez um reinado parlamentarista, quem sabe, né, teria dado certo com a Isabel assumindo o trono, ou que tivessem deixado eles no Brasil como ficaram descendentes, né, e tudo. Mas Pedro foi expulso, acabou morrendo na França, Isabel também, os dois com profunda depressão, porque os dois eram brasileiros, né? Dom Pedro II nasceu no Brasil, né? Dona Isabel também era brasileira, então ficou um sentimento muito ruim, né? E voltando, né, esses golpes militares que foram dados desde a instituição da República, a gente vê acontecer várias vezes, e aconteceu ali no ano de 1929 para 30, com o crash da Bolsa, o problema do café, e Getúlio não aceitou a derrota para Júlio Prestes na eleição de 29 e 30, deu aquele golpe, e para o Espírito Santo veio esse senhor aí, polêmico, João Punaro Bley. Nessa época o Brasil era Estados Unidos do Brasil, assim como era na América. Havia uma noção de que o Brasil podia ser um país com estados independentes, o que teria sido maravilhoso se tivesse continuado desse jeito.
e depois a gente mudou para a República Federativa e hoje a gente vive essa bagunça que é o Brasil hoje, que não há mais solução. O Brasil não tem solução mais. Uma elite acastelou-se primeiramente no Rio de Janeiro, onde há hoje, em 2024, o maior número de funcionários públicos federais de alto escalão estão no Rio de Janeiro até hoje, inclusive das Forças Armadas. E Brasília, onde hoje existe um judiciário acastelado, mandando em tudo, e junto com essas elites, que precisam, né, dessas canetas judiciárias para o seu próprio interesse. E eu não creio mais em solução para o Brasil. Eu sou um pouco cético com relação ao futuro do país. E para o Espírito Santo, como eu falei, veio João Punaro Bley, lugar-tenente do Getúlio durante a Revolução, que deu na instituição dessa interventoria. Getúlio ficou, nesse primeiro momento, 2 ou 3 anos como um regente provisório, né? E depois houve eleições e tudo, mas ele acabou dando um golpe em 36, 37, uma nova Constituição, e instituiu-se o Estado Novo. Durante todo esse período, João Punaro Bley foi o governador, digamos, do Espírito Santo. Por isso que de vez em quando eu volto a falar dele, porque foi um período muito longo em que ele ficou como mandatário do Espírito Santo, entre 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi eleito também. Então, foi, digamos que, um pequeno ditador estadual, assim como outros interventores em Minas, no Rio e em todas as outras, na Bahia, São Paulo, etc. E na revista Nação Brasileira, é uma revista carioca dos anos 1940, assim, dos anos 1920 até os anos 1940, uma daquelas matérias pagas falando dos 12 anos do governo do Espírito Santo do senhor João Punaro Bley. Punaro Bley depois, gente, ele não era capixaba, tá? Depois que termina todo esse imbróglio desses 12 anos de governo, 13, 14 anos de governo, ele volta para o Rio de Janeiro, vai para o Estado-Maior das Forças Armadas, né, que tinha um nome e tal, era amigo do Getúlio, etc., tinha participado da Revolução de 30, de 32 também, né, e ele acaba alçando voos, né, e chega a general, né, durante o golpe de 64, ele já é um general e tudo, e depois tem outros desdobramentos da sua vida como militar e político nos anos 60 e 70, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre algumas confusões que o Punaro Bley andou se metendo, especialmente em Minas Gerais, né? Empastelamento de jornais, etc., durante o 1º de março de 1964. 1º de maio, né? Aí, gente, esse jornal aqui, não é um jornal, é uma revista, né? Fala então desses 12 anos do Punaro como mandatário do Espírito Santo, dizendo o seguinte: no dia 22 de novembro, findo... deixa eu ver se tem a data exata aqui dessa revista. Não tem a data exata. Está dizendo que durante o dia 22 de novembro de 1942, isso no meio da Segunda Guerra Mundial, completou o seu 12º ano no governo, major, na época era major, né? João Punaro Bley. Aí tem várias fotos aqui que eu vou trazer para vocês. Aí foi a construção da Escola Técnica Federal do Espírito Santo durante seu mandato, né? Sob a diretriz do ilustre militar, o grande estado do Espírito Santo vem desfrutando um notável progresso. Observando-se os diversos setores da administração atual, o interventor do Estado a gente se depara, né, com um edifício suntuoso de trabalho, de esforço construtivo para o qual convergiram as forças centralizadoras do progresso do povo espírito-santense. Aí ele segue dizendo aqui: a capacidade criadora do presidente Getúlio Vargas soube, ao escolher um dirigente para aquele Estado, dar ao honesto e laborioso pedaço de terra da União Nacional um administrador no qual anteviu o construtor de tão
relevantes trabalhos que colocou o seu povo em uma situação privilegiada dentro das novas diretrizes traçadas pelo chefe do Estado Novo. A gente já fala que Getúlio já está dentro do golpe do Estado Novo, no ano de 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham acabado de entrar, né, menos de um ano de Pearl Harbor, entrado na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil ainda estava titubeante entre as forças do eixo, Japão, Alemanha e Itália, e os aliados. E, no fim das contas, Getúlio foi encontrar-se em Natal, no Rio Grande do Norte, com o presidente Delano Roosevelt e fechou o acordo com os aliados e mandou, então, tropas para a Europa, para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, desde a epopeia redentora de 1930, veja o tom do jornal, do articulista, digamos assim, né? Foi 1930, o golpe do Getúlio, tirando a política do café com leite entre Minas e São Paulo do poder, estabelecendo uma ditadura, que foi uma ditadura terrível de Getúlio Vargas, né? O articulista aqui, o cronista, fala em epopeia redentora de 1930. Então, um golpe militar dado à base de fuzil e baioneta, matando um monte de gente, aprisionando adversários, acabando com partidos políticos, fechando o Congresso. Isso é uma epopeia redentora. É o que a gente está vivendo hoje, né? Uma epopeia redentora. A epopeia do amor, né, que está salvando o Brasil do seu afogamento. Ficou ali como chefe, honrando a administração do Espírito Santo em 12 anos de serviços inestimáveis, o Major João Punaro Bley, que tem defendido as suas justas aspirações, amparado pelo ânimo progressista dos seus governados. Vê que o adjetivo progressista, nessa época, não queria dizer naquela época o que quer dizer hoje. Tá? O liberal também não, né? Quando se falava em liberal no final do século XIX, como era Dom Pedro II, por exemplo, um liberal, Dom Pedro I também, né? Era um maçom liberal, apesar de ser um monarca, né? É uma coisa, né? Mas a conotação desses termos não são as mesmas de hoje, as conotações são diferentes, né? Os 12 anos do seu governo serão registrados nos anais políticos da Terra Capixaba como 12 anos de transformações radicais no panorama governamental do Espírito Santo. Deixa eu ir passando essas fotos aqui, gente. E essa foi uma obra importante, né? A ETV, Escola Técnica de Vitória, que era um prolongamento da Escola de Artífices que estava estabelecida no Parque Moscoso até os anos 1930, mais ou menos, né? Por lá passaram tios meus, estudaram na Escola de Artífices, porque meu pai tinha irmãos com idade para ser pai deles, né? Pai do meu pai. Ele teve irmãos e irmãs que tinham idade para ser seus pais. Porque meu avô teve 11, 12 filhos, então com aquela diferença de idade enorme. Eu tive tios que estudaram na Escola de Artífices e meu pai estudou na Escola Técnica de Vitória, a ETV, depois virou Escola Técnica Federal, etc. Ele teve vários nomes e hoje é IFES, né? Instituto Federal e tal, não sei o quê. Minha irmã se formou lá agora há pouco, né, também, fez mais um curso superior na escola, no IFES, né? E voltando então para o advento da construção da Escola Técnica de Vitória nos anos 40 foi uma coisa muito importante. Getúlio estabeleceu essa meta, essa diretriz educacional por todo o Brasil. Então, nós tivemos escolas técnicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Foi muito bom isso aí, foi interessante. Foi uma política muito interessante, muito importante. E o interventor Punaro Bley, no balanço de 12 anos de governo, pode apresentar um acervo de notáveis realizações. Estão espocando fogos aqui, eu não sei o que está acontecendo em Vitória hoje, gente. Hoje é dia 9 de outubro de 2024. Vamos ver. Nenhum setor da administração ficou esquecido. As finanças aparecem saneadas, isso segundo o governo, com informações em matéria paga para a revista Nação Brasileira de 1942, né? Pagos os compromissos antigos do Estado no exterior e diminuída a dívida pública a ponto de apresentar a economia regional desenvolvida seja como
o aumento de vendas de diversos produtos do Estado. O Estado estava exportando, né? Tinha saneado as dívidas, inclusive a externa, né? Que adivinham de governos desde os anos 1910, com a eletrificação, os bondes elétricos, as usinas elétricas que foram implantadas aqui, transformadores, motores elétricos que foram comprados, a convertidora da Rua 7 para os bondes de Vitória desde os anos 1910, a ponte Florentino Avidos, as 5 pontes, a ponte do Príncipe, que foram... todas essas obras foram articuladas entre os anos 1910, no Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro, depois Nestor Gomes e Florentino Avidos e Aristeu Aguiar. Nesse período, o Estado endividou-se muito. Aristeu Aguiar entrou em 28, eleito em 28, como sucessor do Florentino, ficou até 30. 30 ele caiu. E aí entrou o interventor João Punaro Bley. E nesse período o Estado endividou-se muito, né? O último período de governo eleito, que foi o Aristeu Aguiar, de 28 a 30, 2 anos apenas de governo, houve um acréscimo enorme do endividamento da dívida pública capixaba nesse período. E o Punaro Bley entrou e, segundo diz aí o articulista, as contas foram saneadas, né? Nenhum setor da administração foi esquecido e tal, as dívidas foram pagas, né? E o Estado está exportando muito, seja com o aparecimento dos novos produtos na pauta da exportação. Nesse período, o Espírito Santo estava arriscando-se na montagem de uma fábrica de tecidos à base do bicho da seda. Deu errado, não deu certo, mas tentou. Foi uma tentativa. Rasgaram-se estradas que penetram os mais variados pontos do território espírito-santense, muitas estradas, realmente nesse período foram feitas muitas estradas mesmo. O Espírito Santo precisava, um estado muito pequeno, um estado curto entre o mar e as Minas Gerais, mas com muitas montanhas, né? A oeste, para o sertão, que precisava de estradas urgentemente para o escoamento dessa produção, né? Inclusive do que vinha de Minas, atravessava essa cadeia de montanhas, descendo do Ouro Preto e de outras estâncias a oeste, para chegar até o Porto de Vitória, que era o porto natural para o escoamento dessa produção, né? Especialmente a de Itabira. Nesse período foi o período da CSN, Volta Redonda, Companhia Ferro e Aço de Vitória. Todo esse período foi um período de industrialização necessário. Por isso a ETV, como a gente vê, a Escola Técnica de Vitória, foi tão importante para a produção de mão de obra para essa nova indústria metalúrgica e siderúrgica. Foi importantíssimo. Logo depois a gente veio com o final da Segunda Guerra Mundial e o advento da primeira montadora de veículos do Brasil, a Volkswagen. Isso foi muito importante. Nesse período já havia outras montadoras menores em São Paulo, como a FNM, por exemplo, a Fábrica Nacional de Motores. Bom, voltando aqui, foram criados e ampliaram-se, estando hoje perfeitamente amparados e eficientes, os serviços estatísticos. Eita! É através do serviço estatístico que você gera números. E você gera números e gera também aplausos, né? E gera verba, mais impostos, né? Através dessa estatística estatal maravilhosa, né? Ai, ai. É engraçado. Porque é através do serviço estatístico que você consegue fazer um mapeamento de para onde o governo central enviará seus recursos escassos, né? É interessante, né, gente? Como é que o pensamento do governo central é maluco, né? Como é que uma caneta, uma pessoa lá em cima, no formato piramidal, estatal, desse estamento burocrático estatal, piramidal, poderá estabelecer metas para a distribuição dessa verba pública, que são impostos, para qualquer setor que seja. Ele não tem essa capacidade. Mas, né, quem gosta de governo central, é isso aí. Incrementaram também as municipalidades o seu ritmo de progresso, né? Os pequenos municípios do Espírito Santo, na época, tinha 30 municípios, né? Hoje tem 78, crescendo não só as suas arrecadações, senão também o volume de suas realizações. Serviço de água e esgoto, iluminação pública, estrada, mentira, tudo mentira, né? Melhorou consideravelmente o sistema educacional do Estado, isso aí sim, né, aconteceu mesmo. Subindo o número de unidades escolares de 786 escolas em 1932 para 981 escolas
7 anos depois, em 1939, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. O número de matriculados nessas escolas era de 39 mil matriculados, né? Nesse ponto a estatística servia realmente, né? Se é sobre esse tipo de estatística que o articulista está falando, tudo bem. E depois, em 1939, já havia quase o dobro de alunos, desde 1932, inscritos nas escolas públicas por todo o Espírito Santo, né? Nesse período, meu avô, Davi, era inspetor de escolas, né? Em 1942, ele estava como diretor da escola de Afonso Cláudio. O número de frequentes de 27 mil em 32 para 47 mil alunos frequentes em 1939. Ampliaram-se também as instalações da penitenciária e mantiveram-se eficientes serviços de segurança pública. Reformaram-se os serviços sanitários, adaptados aos mais modernos modelos técnicos, né? E prosseguiram vitoriosamente, já tendo inaugurado uma seção para as obras do Porto de Vitória, que precisava novamente de mais uma reforma. O Porto de Vitória estava ampliando-se novamente por conta agora do minério que vinha das Minas Gerais e precisava de qualquer forma ser escoado para o Rio de Janeiro, para São Paulo e também para fora do Brasil. Então houve uma necessidade urgente, urgia essa necessidade de se fazer um melhoramento no porto, o Porto de Capuaba, que depois acabou virando o principal porto por onde vinha todo o minério de ferro das minas, que descia aqui pelo ancorador do Pela Macaco e daqui saía para os navios, né, para exportação. Aí você vê o Punaro Bley durante a inauguração da Escola Técnica em 1942, exatamente no mesmo ano dessa matéria. 12 anos de trabalho silencioso e de grandes realizações, de empreendimentos felizes, de paz e tranquilidade, de construção e de fé. Eis como se apresenta ao julgamento dos seus concidadãos o período do governo do senhor Major João Punaro Bley. E esse julgamento foi feito pela voz das municipalidades, pela palavra das classes conservadoras, enfim, pelos aplausos de quantos trabalham pela grandeza do Espírito Santo. Provam-no as homenagens públicas que recebeu o chefe do governo regional, agradecimento do Estado ao Senhor dos Povos pela tranquilidade que desfrutou deste decênio. No período de 1930, no qual o Punaro assumiu até 42, data dessa matéria, que vocês estão vendo aí, não foram esquecidos os melhoramentos urbanos. As cidades espírito-santenses lograram amplo desenvolvimento, já nas suas necessidades fundamentais, já na melhoria do seu aspecto, apresentando-se revestidas de nova feição. Aqui a gente vê a escadaria do Palácio Anchieta, completamente reformada, uma foto bem ruim, né? E aqui embaixo o edifício da Bolsa Oficial, onde funciona hoje, funciona já há bastante tempo, lá na rua Frei Pedro Palácios, entre o Palácio Anchieta, a antiga Assembleia Legislativa e a Catedral de Vitória, o Hospital dos Servidores Públicos, né? Aí o município de Vitória destaca-se neste apreciável conjunto pelo vulto de obras de urbanização que tem realizado. Além da melhoria do serviço de abastecimento de água, a capital apresenta uma série de realizações devido à colaboração que ao governo da cidade prestou o governo do estado. Na verdade, nessa época, quem mandava no município de Vitória era o governador, tá? O prefeito de Vitória era um cargo honorífico. O prefeito não mandava nada, quem mandava era o governador. Então, toda vez que se fazia alguma obra de vulto aqui na cidade de Vitória, quem estava à frente desse orçamento era o governador do estado, né? Acho que isso não mudou muito, hein? Entre outras, avultam enumeração, emplacamento, iluminação do Parque Moscoso, da Praça Municipal, do viaduto da Rua Caramuru, reforma do Horto Municipal, lá em Maruípe, né? A abertura da estrada do contorno, foi nessa época mesmo. Nessa época era o Américo Poli Monjardim, que era o prefeito de Vitória. Inclusive tem imagens muito bonitas desse período, vídeo, né? Filmes gravados em
em 8mm, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho com vocês. Vitória 1942. Acredito que a gente encontra aqui sim. Cadê? Vitória antiga. Esses vídeos são vídeos do... São realmente vídeos do período em que o Américo Poli Monjardim era prefeito da capital, né? Durante algum tempo, esses vídeos ficaram nomeados como uma data errada, 1930, mas não são de 1930, né? Esse vídeo é dos anos 40, realmente é um vídeo de 1942. Aliás, está muito ruim, né? Esse vídeo é da Fundação Getúlio Vargas e a gente vê Vitória nos anos 1940. Esse serviço, gente, era um serviço interessante do Ministério da Agricultura, do Serviço de Incremento para a Agricultura do Brasil, fundado pelo Getúlio Vargas, e ele mandou o Jean Manzon, que era o seu cineasta, fotógrafo favorito, cineasta era o Jean Manzon, que saiu pelo Brasil fazendo esses vídeos, esses filmes, né? Vídeos não, esses filmes, né? Só que está numa qualidade muito ruim. Seria maravilhoso se a gente encontrasse esses vídeos originais, né? Para redigitalizá-los, né? Porque eles, na verdade, não foram digitalizados. Isso daí alguém projetou numa parede, colocou uma câmera na projeção e filmou a projeção. Por isso que está ruim assim, né? Talvez a gente encontre alguma tecnologia de inteligência artificial que possa melhorar essas imagens, né? Uma pena. Então essa é uma imagem de Vitória nos anos 1940, deixa eu jogar lá para cima. E a gente vê aí, ó, uma gravação aqui lá do Convento da Penha, né? Muito bonito. E voltando aqui, né? Fala sobre a rodovia do contorno, o alargamento da rua Jerônimo Monteiro, mais um alargamento, já tinha sido feito um alargamento da Jerônimo Monteiro, da Avenida Jerônimo Monteiro, da Capixaba, lá nos anos 30, e depois houve de novo mais uma desapropriação grande de alargamento nos anos 40, que é a Reta da Penha, gente, aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui na imagem a gente consegue ver a Reta da Penha, ó. Isso aqui é a Reta da Penha, só que a imagem tá muito ruim, né? Tá muito ruim mesmo. Deixa eu ver o que mais. Tudo isso destaca-se como resultado da fase de renovação urbana que a capital do Espírito Santo ora apresenta, conquistando uma nova fisionomia com os seus aspectos mais sensíveis ao olhar dos turistas. Você vê que nessa época já se falava em turismo, né? Nos anos 1940, né? E essa é uma matéria, então, gente, da revista Nação Brasileira, de 1942, falando então dos 12 anos do governo do João Punaro Bley à frente do Espírito Santo nesse período, no meio da Segunda Guerra Mundial, né, que a gente traz aqui no Memória Capixaba com esse vídeo aí ao fundo, mais um vídeo do Ministério da Agricultura mostrando Vitória nesse período, que era um período muito conturbado, né, da Segunda Guerra Mundial, em que as coisas meio que pararam, a economia do mundo parou por conta da guerra, né? E a gente estava nesse imbróglio aí com o João Punaro Bley como governador, interventor, né? Praia da Costa, filmada lá de cima do Convento da Penha. Aqui a gente vê a prainha, né? Olha que bacana. Aí o portal, o antigo portão de entrada do Convento da Penha, né, na subida das 7 voltas que a gente vê aí, ó. Olha que lindo. Esse filme tem 80 anos, gente. 80? Sim, 1942, né? 80 anos. 82 anos, né? Aí o Forte da Piratininga, né? Muito legal, né? Aí o 3º Batalhão de Caçadores, né, também em 1942, esses galpões enormes lá na Piratininga. Hoje é o 38º Batalhão de Infantaria, né? Olha lá a Jucutuquara lá no fundo, pessoal, né? Que bacana, né?
E aqui a gente vê o quartel da polícia, né? Tinha recém-inaugurado também. Nessa época, o campo de Goiabeiras, né? O campo de aviação. Nessa época, os aviões da Air France estavam estacionados ali. Vitória montou galpões, hangares da Air France nas Goiabeiras, né? Por conta dessas aeronaves que saíam do Rio, ou de Minas, ou de São Paulo, passando para reabastecer em Vitória, ou para alguma manutenção, galpão da Air France, para poder reabastecer essas aeronaves que estavam engajadas na proteção do litoral do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente para proteger a capital, que era o Rio de Janeiro, a capital da República, né? Esse é o aeroporto de Goiabeiras, que na verdade o aeroporto ficava em Santo Antônio, né? Aí era um campo de pouso e pousava do jeito que dava, né? Era um gramado ali, junto aos manguezais lá do Lameirão, do Rio Santa Maria, e o cara se responsabilizaria por pousar aí nessa grama. Não tinha asfalto, não tinha nada, gente. Aí é Jucutuquara, ó. Olha que bacana. Aí é Jucutuquara, gente, ó. Aí o estádio Punaro Blay, né? Aí a pedra da Jucutuquara. Aí aqui a residência de Duarte de Lemos aqui, né, gente? A Capela de Santa Luzia, né? E assim, gente, olha, você vê como é que Vitória tinha esse aspecto colonial ainda em 1940, né? Isso aí tudo foi demolido. Essa é a ladeira Dionísio Rosendo, lá no centro da Catedral Metropolitana. Tá vendo como é que estava esse casario completamente abandonado? Aí o pessoal reclama, porra, demoliram tudo, não deixaram nada. E, porra, que absurdo, da cultura do turismo, a puta que pariu, porra. Tava tudo abandonado, gente. Tudo quebrado, detonado, ninguém tomava conta. As famílias foram entregando isso daí, largando de mão, ninguém cuidava mais, estava tudo quebrado, detonado. Então, bicho, a prefeitura, pô, vamos desapropriar isso aí e demolir tudo. Pronto, acabou. Olha lá a catedral lá. A igreja do Rosário dos Pretos, né, em Vitória, né, com as suas duas palmeiras. Aí a Gruta da Onça. E aí aspecto da Rua Jerônimo Monteiro, em 1942, ali entre o Banco Hipotecário, né, e o Teatro Glória, né, o bonde passando e tudo. E aqui é o viaduto Caramuru, né? Olha aí o viaduto do Caramuru, a ladeira, a antiga ladeira do Fogo, né? E aí a estação da Leopoldina, famosa, né? Que mais? Eu acho que tem também umas imagens aqui do contorno. E tem as amerrissagens que aconteciam aqui no aeroporto de Vitória, né? Esse era o aeroporto de Vitória nessa época. Lá em Santo Antônio, lá no cais do hidroavião, como era comumente chamado, né? Popularmente chamado. Esses catalinas maravilhosos aí, que vinham até dos Estados Unidos direto, passando, né? Descendo pelo canal do Panamá e vinham embora, né? Olha lá que legal, gente. Coisa linda, né? O Mochuara lá atrás. E aí o movimento. Aí a estrada do contorno que a gente veio falando dessa obra do Américo Monjardim, nesse período, 1942, que ele era prefeito da cidade, né? Estado do Espírito Santo. Como se pode ver, esta obra rodoviária do prefeito de Vitória, Dr. Américo Monjardim, está em vias de conclusão, com sua maior extensão pronta. A cidade de Vitória, Porto de Mar, no centro extremo oriental do Brasil, oferece ao turista o seu conhecimento completo e seus arredores em apenas 2 horas de automóvel. Viu? Então é isso aí, gente. Essa é mais uma pesquisa aqui do canal, que está aqui no Memória Capixaba no Facebook. 12 anos do governo do Espírito Santo, 1942, governo do senhor João Punaro Blay. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o Memória Capixaba. A gente volta a qualquer momento com mais pesquisas aqui no canal, trazendo para vocês essas imagens extraordinárias, essa especialmente do contorno de Vitória. Então, é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Eu sou Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba. Toda vez que você precisar falar comigo, é só entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, TikTok, Rumble, BitChute, X, YouTube. A gente está em todas as plataformas. Você entra em contato comigo. Estou sempre aqui no estúdio gravando para rádio, para televisão, né, fazendo publicidade, propaganda e fazendo esses vídeos também para o canal do Memória Capixaba aqui para vocês. Então valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Valeu!
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.